aí, caras, aqui é o Jack. Nós estamos em mais uma aula da Comunidade Homens Fortes. A aula de número 134. 134, doutor Michael. Então aqui, estou eu aqui junto com meu amigo, pastor Alexandre Gesiel. Não, Gesiel não. Gezequiel. Até o final da leitura nós vamos conseguir. Não vou conseguir, cara. Nós vamos se atrapalhar. Alexandre Gezequiel Lozado. Estamos aqui para se atrapalhar. Nós vamos se atrapalhar. Desse lado, nós estamos aqui hoje com o Pedro, que está com o seu notebook, trabalhando. Aqui atrás nós temos, na técnica, o Michael. Dá um oi, Michael. E aí, gurizada? Michael. Nós temos o Levi também trabalhando ali. Dá um oi aí, Levi. E aí? Então, pessoal, nós estamos trabalhando aí no livro Lutando contra Satanás, do Joel Bick. E tá sendo muito bom essa leitura, né, o Alexandre? Tá sendo demais, né, cara? Pô, tá louco? Entramos no capítulo 2. Nem parece, no capítulo né, 2. Cara, enfim, tá sendo muito bom a gente ir lendo, pausando, sem tempo pra terminar. Enfim, eu gosto de fazer as coisas assim. Eu tenho certeza que quem tá ouvindo a gente lendo aí, até mesmo quem já comprou o livro, cara, tá sendo muito edificado. Muito Exato, edificado. também. Enfim, nós estamos aí na primeira parte. A primeira parte são 2 capítulos, né? A personalidade e história de Satanás. Então a gente já acabou o capítulo 1, que é Satanás da Bíblia. E agora é Satanás na história da igreja, hoje e no futuro. Tá bom? Satanás na história da igreja, hoje e no futuro. Vamos lá, então. A luta da igreja contra Satanás não terminou com a escrita do livro de Apocalipse. Satanás continua operando dentro da igreja, como também fora dela. Forte isso aqui, hein? Satanás operando dentro da igreja, como também fora dela. Na verdade, isso é o quadro de Apocalipse, é basicamente isso. Não, Atos também. Uhum. Nós vemos ataques externos contra a igreja, nós vemos ali aqueles homens tomados por inveja contra os apóstolos, e nós vemos também ataques internos. É o que Paulo diz também, né, em Atos 20, né? No meio de vocês vão surgir homens maus e... que não vão poupar o rebanho. E fora também virão... Primeiro ele fala que vai vir gente de fora. Exato. E no meio deles vai se levantar homens falando coisas pervertidas no meio deles ali, né? Então a gente vê isso ocorrendo na igreja ali com Ananias e Safira. Nós vemos a questão dos defensores da circuncisão também ali. Uhum. Então há toda uma celeuma, né? O diabo muitas vezes infiltrado dentro da igreja. Me diz uma coisa, cara. Colossenses, né? Se for pensar no gnosticismo, eles estão lutando contra o gnosticismo ali também. Exatamente. É triste assim, porque Paulo não viu o ensino dele triunfando. Quando o apóstolo Paulo morreu, os defensores ali da circuncisão estavam a todo vapor, né? Aquilo acabou triunfando. Então, assim, eu acho que esse judaísmo, essa judaização da igreja, se eu posso dizer assim, isso já está resolvido, ainda que tenha alguns focos aqui e ali, mas isso não é um inimigo. Agora, eu acho que o gnosticismo cara. Ainda hoje tu diz? Sim. Muito, né, cara? Vamos tentar explicar aqui de forma bem rasteira pro pessoal o que seria esse gnosticismo. Pode ser, no primeiro século ele surge com uma espécie de mística, né? Qual o conhecimento é obtido somente através de uma experiência revelativa divina e misturado com ascetismo, né? Ou seja, porque a matéria era ruim e o espiritual era bom, então eles buscavam viver um rigor espiritual ascético. E tem por trás muita coisa, né? Paulo em Colossenses vai falar sobre conhecimento, muito sobre conhecimento. Cristo é o pleno conhecimento de Deus, né? Então, tem a ideia do conhecer, gnosis vem disso, né? Do conhecer. Seria conhecer alguma coisa sobrenatural. Sobrenatural, é algum conhecimento, é algum eureka, entendi, que te dá agora caiu a ficha. Uhum. Agora eu entendi, eu tive essa experiência dessa gnose, desse entendimento, que pode ser qualquer coisa, né? E tinha variações, né? Por exemplo, tu pega o gnosticismo que João ataca, ele já não é um gnosticismo tanto do conhecimento, mas é um que negava a matéria, né? Então, por isso que ele começa 1 João falando, né? Aquele que nossos olhos viram, nossas mãos apalparam, para dizer que a matéria do corpo de Cristo era real e não era ruim, né? Então tem uma outra... Exato. Ele chega a dizer, aquele que diz que Cristo não veio em carne, esse é do anticristo. Anticristo, né?
louco. Eu vi um corte ontem do Driscoll falando que Jesus, ele não é um Clark Kent. Achei fenomenal aquilo. Tu viu? Sim, a forma que ele contextualiza Ele diz assim, porque quem é o Clark Kent? Clark Kent, ele é alguém fingindo ser humano. Uhum. Ele é, na verdade, quem ele é? Por trás daquele terno, ele tem uma capa, ele tem um uniforme, ele é o Superman, que finge ser o Clark Kent. Ele diz assim, Cristo não é Deus se fingindo ser homem. Cristo é Deus que se fez homem por nós, né? Então, enfim, assim, seguindo aqui, vamos lá. Satanás continua operando, então, dentro da igreja, como também fora dela. Ele semeou sementes de corrupção, heresia, contenda e cismas na igreja visível. Ele instigou ondas de perseguição contra a igreja visível através dos séculos. Satanás presidiu sobre o surgimento do prelado, quando o clero buscou aumentar seu domínio e poder com bispos. Eita! Já é uma coisa que quem não é a favor da revelação, né? Aquela coisa espiritual, pô, isso é uma coisa que ele tá falando, que ele tá dizendo dele, né? Impressão espiritual dele, né? Exato. Tá tudo bem, hein? Bombou? Então, assim, quando o clero buscou aumentar seu domínio e poder com bispos, arcebispos, patriarcas e papas. Clássico reformado, dando uma pauladinha no catolicismo, né? A gente pode até dizer assim, cara, não dá pra dizer que o bispado ele seria algo demoníaco, né? Eu acho forte dizer um negócio desse. Não vejo assim. Mas esse arcebispo, esse né? É inegável que quando a igreja começa a caminhar por esse período ali nebuloso e vai desaguar no papado, nós tivemos um grande problema, né, cara? Sim. Não sei se tu nota isso, se tu concorda. Pra mim, o papado ele é uma afronta ao Senhor. Apesar de amar muitos católicos, considerar eles meus irmãos, aqueles que nasceram de novo, obviamente, eu tenho um problema seríssimo com a questão do papado, né? Enfim. Mas ele tá colocando aqui pesado, né? Há uma operação do diabo quando o clero busca aumentar o seu domínio e o seu poder, né, sobre o povo. Ele fomentou o crescimento da superstição quanto aos sacramentos, incluindo regeneração batismal, transubstanciação e a substituição da ceia do Senhor pela missa. Pesadaço! Cara, eu vou. Aqui eu vou. Eu sou evangélico, cara. Eu acho a missa uma afronta ao Senhor, cara. Sim, do jeito que ela é organizada e do feita. jeito que a missa é feita, eu acho uma afronta ao Senhor. Se é pra repetir o sacrifício, né? Como dizem, né? Exato. Ele estimulou a introdução de práticas pagãs ao culto cristão, tais como o uso de vestimentas dos sacerdotes. Eita! Sacerdotes romanos pagãos. Proibição do casamento. E a adoração de quadros, crucifixos, estátuas e relíquias dos santos. Cara, perfeito. Forte isso. Tudo que foi afastando a igreja da palavra, né? Será que ele acredita na questão na visão sacramental da ceia e do batismo? Acho que sim, né? Acho que sim, né? Reformado, calvinista deve mas é inegável que algumas linhas cristãs têm uma superstição sobre isso, né? Satanás fez muitos abraçarem falsos ensinos sobre a Trindade, a natureza e a pessoa de Cristo e o cânone da Sagrada Escritura, sem falar de falsas ideias sobre a vida futura, tais como o purgatório e o limbo. Pesadaço. Meu, metralhadora girando aqui, muito bom. Ele virou a bazuca contra a Icária e mandou embora, né? Uhum. A corrupção da igreja visível e o surgimento da falsa igreja foram obra de Satanás. Enquanto as outroras florescentes igrejas do Oriente Médio e Norte da África foram se tornando cada vez mais corruptas e fracas, Satanás lançou um contra-ataque inspirando as visões e os dizeres de um falso profeta, provocando as tribos Arábia a segui-lo com um exército, numa campanha de plantar pela força a religião do Islã. Uau! Mas
Teve um pastor que falou isso esses dias. Teve um pastor que falou isso esses dias, né? Teve um pastor que falou isso esses dias. Uma Então, coisa parecida com isso aí que ele disse. A igreja foi se enfraquecendo e Satanás lançou um contra-ataque inspirando as visões e os dizeres de um falso profeta, provocando as tribos da Arábia a segui-lo como exército numa campanha de plantar pela força a religião do Islã. Muito bom isso aqui. Por todo o mapa do mundo antigo, em muitos lugares a igreja cristã foi esmagada no chão. Depois de um longo período de sono, hoje o Islã foi novamente despertado por Satanás. Cara, se isso tivesse num livro de um neopentecostal louco, os reformados iam estar batendo. Sim. Iam estar batendo muito. Mas como é o Joel Bick, tudo certo. Meu. Hoje o Islã foi novamente despertado por Satanás a espalhar suas trevas em novas terras e gerar novo reinado de terror pelo mundo. Cara, forte demais isso que ele tá falando. Pesado demais. É. Trabalhando por meio das autoridades. Eu quero dizer pra todo mundo aqui que eu concordo com ele. Tá? Eu concordo com ele. Joe Bick, sujeito macho, tá bom? Lutando contra Satanás. Concordo com o que ele tá falando aqui. Bem. Trabalhando por meio das autoridades civis, Satanás lançou ondas de perseguição contra a igreja desde os tempos antigos, atravessando a Reforma, o Grande Despertamento, tempos de avivamento e durante todo o século XX, em que mais cristãos morreram por sua fé do que em todos os séculos anteriores juntos. Olha o que ele vai falar agora. Eu imaginei já. Eu já prevejo. Notáveis obras de Satanás foram o surgimento do nacional-socialismo de Hitler na Alemanha, que mirava a destruição dos judeus, como também de muitos cristãos, e o longo reinado de terror conduzido contra o cristianismo na Rússia, Europa Oriental e China pelo marxismo ateísta e pelo socialismo internacional. No entanto, os tempos de severa perseguição, como os cristãos passam novamente em numerosos países, especialmente nas mãos de terroristas islâmicos, têm sido tempos abençoados para a igreja. Tertuliano comparou corretamente a igreja a um campo de grama cortada. Quanto mais frequentemente ela é cortada, mais ela cresce. A história da igreja confirma que o sangue dos mártires tem sido a semente da igreja. Vamos conversar um pouquinho sobre isso aqui. Afinal de contas, seguindo a visão do Bick aqui, nós podemos dizer que outras pessoas que não adoram o Senhor estão adorando a demônios? Seguindo o Bick que tá seguindo a Bíblia, obviamente sim, né? Sim. Obviamente sim. Eu fico abismado quando os caras pegam o texto do apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 8, dizendo que o ídolo não é nada. Paulo tá dizendo, provavelmente, o que tá ocorrendo ali era o argumento dos coríntios. Sim. Teologicamente, o ídolo não é nada, comparado ele com o Senhor. Mas a ideia de Paulo é basicamente o seguinte: se tu levar adiante esse pensamento e tu esticar esse pensamento, tu vai acabar caindo na mesa dos demônios. Sim. Que é o que tá acontecendo com vocês. Exato. É por isso que em 1 Coríntios capítulo 10, verso 20, o apóstolo Paulo diz que por trás dos ídolos existem demônios. Eles sacrificam a demônios. E eu vejo que, cara, os caras têm medo de dizer isso, cara. Toda essa carta ali, né? Se for pegar 1 Coríntios, né? É uma resposta aos irmãos da casa de Cloé, se não me engano, né? Então, a igreja de Corinto tá perguntando ali. Então, são várias perguntas e Paulo vai respondendo, né? Quanto E volta e meia ele vai citando algumas coisas, por exemplo, alguns dizem, eu sou de Cristo. Provavelmente um grupo desse tipo de cristãos se diziam, eu sou os de Cristo. Então Paulo vai citando, e eu acredito que nesse ponto Paulo cita, né? Os ídolos não são nada, que são os espirituais dizendo, não, comparado a Jesus, os ídolos não são nada, né? Então levavam os irmãos a comerem na mesa dos demônios, né? Exatamente. E de certa forma, todas as religiões que não colocam a fé em Jesus como o único Deus Salvador, né? Cristo, Deus homem, não creem na Trindade, não creem na palavra de Deus como o revelativo da vontade de Deus para os homens, são demoníacos. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Por mais que existam alguns irmãos mais fracos que vão dizer assim, não, a Bíblia contém a palavra de Deus. A gente entende ali, alguns irmãos C.S. Lewis tinham um pensamento parecido com esse, né? Nós entendemos, o Bultmann, né? Tinha esse pensamento.
amamos eles como teólogos, né? Estão equivocados, Bem equivocado. bem equivocados, mas, assim, ainda creem nas doutrinas essenciais da fé cristã, né? E tirando o credo apostólico, tirando, né, você tá adorando demônios. Exato. E assim, e isso é orquestrado pelo diabo. Então aqui, o que o Bic mostra para nós são uma via de mão dupla. São falsas religiões e o Estado civil sendo orquestrados pelo diabo para imprimir terror contra a igreja. Isso é sério. Aí eu pergunto, como que nós vamos conseguir lutar contra esses inimigos se nós não estivermos fortalecidos no Senhor? Exato. Fortalecei-vos no Senhor e no Na seu força poder. do seu poder. Na força do seu poder. Né? Pesado. Daí ele vai para a questão da questão do nazismo, né? Política, mas assim, então, social assim, política, né? Nacionalsocialismo de Hitler na Alemanha, que mirava a destruição de judeus e também de muitos cristãos. Cara, e ele dá nome, o marxismo ateísta e o socialismo internacional. O ponto aqui é que não tem como nós falarmos contra o nazismo se também não falarmos contra o marxismo e o socialismo. Porque essa é uma trindade política assassina. Sim. São milhões. Então, eu acho muito estranho quando países proíbem de forma correta o nazismo, mas não proíbem o socialismo e não proíbem o marxismo. Sendo que essas três visões políticas, ou não são visões econômicas, né? Essas três visões de mundo, essas três cosmovisões, que é uma cosmovisão, né? É, exato. São inspiradas pelo diabo, cara. São inspiradas por Satanás. Satanás. Então, pra mim, é exatamente a mesma coisa. São primos, né? São. Um cristão marxista, pra mim, é igual a um cristão nazista. Ah, mas nazista não existe, então também não existe marxista. Sim. Então, enfim, são obras de Satanás, são obras demoníacas, né? Então, enfim. Só que o interessante é que o Bic coloca aqui como sendo uma obra do diabo. E às vezes nós temos a tendência a querer contrapor essas visões com uma outra visão econômica, com uma outra forma de enxergar o mundo. O capitalismo, o liberalismo econômico. Não. Essas coisas têm que ser confrontadas com a palavra. Porque elas são visões demoníacas. Elas são visões que contrariam a escritura. Sabe? Elas precisam ser contrariadas. Porque elas tiram Deus do seu trono e colocam outra pessoa ou sistema no lugar. Isso é demoníaco, cara. Isso é muito demoníaco. Pega o Adam Smith lá, do precursor do capitalismo, né? A mão invisível. De onde ele tirou isso, né? De onde ele tirou isso aí? Do mercado. Os puritanos falavam muito sobre isso, né? Da mão invisível de Deus, né? Providência, né? Uhum. É uma deificação do mercado, né? Exatamente. Exatamente. Tu vê muitos cristãos abraçando também, né? Exatamente. Isso é diabólico. Muito. Muito. Bom, a vontade de entrar nesse assunto aí, né? A Bíblia apoia. É porque eu amo o modelo econômico da escritura, né? A Bíblia apoia a propriedade privada, é óbvio, não roubarás. Então as pessoas vão ter propriedade privada. Mas ela tem uma forma de que uma pessoa não consiga acumular eternamente coisas e bens. Uhum. Né? Ela tem formas de umas coisas voltarem no ano do jubileu para aquelas famílias pobres de 50 anos. Então a compra no Estado de Israel era uma espécie de um aluguel. Uhum. Quanto mais próximo estava do ano do jubileu, menos aquilo valia. Porque tu ia usufruir por menos tempo. Mas tu ia ter sempre a tua terra e aquelas pessoas têm a terra delas. Não tinha como acumular infinitamente. Isso é socialismo. Também não é. Porque tu podia comprar e tu ia ter dinheiro e tu ia ter a tua posse. Não é do Estado. Uhum. Né? Enfim. Sou apaixonado por esse modelo, assim. Enfim. Mas tu vê que não cabe nada do que o homem criou, né? Não cabe. Não cabe nada do que o homem criou. Então, pontos de vista a respeito de Satanás no passado. Os pontos de vista a respeito de Satanás têm sido diversos no decorrer dos séculos. A igreja antiga e medieval frequentemente desenvolvia ideias excessivas e fantasiosas sobre Satanás e estimulava cada vez mais o ofício de exorcistas. Orígenes, o primeiro teólogo sistemático da igreja, dizia que Lúcifer, aqui ele faz uma menção a Isaías, vai ter todo aquele problema com o nome de Lúcifer, mas vamos seguir, tá? Que Lúcifer, de Isaías, era Satanás que se revoltava e caíra do céu devido ao seu orgulho.
Agostinho concordava que Satanás fosse Lúcifer, mas rejeitava a ideia de Orígenes, que Satanás pudesse se reconciliar com Deus. É que Orígenes era um Orígenes- cara complicado, né? Orígenes era o amigão do mundo, né? Todo mundo vai se abraçar com Jesus no final. O Orígenes é o Ed Renekiewicz lá do Insta da igreja lá, né? É, do século IV. O Ed René, cara, ele botou o Hitler no céu, cara. Uma pregação dele é muito louca, mas vamos voltar. Tomás de Aquino cria que Satanás, que é o causador de todo o pecado, antes fora o anjo mais alto que por seu orgulho caiu imediatamente depois da criação, seduzindo aqueles que o seguiam a tornarem-se seus súditos. Martinho Lutero atribuía muitas coisas aos demônios. Ele acreditava que os demônios infestavam as matas, águas, pântanos e lugares desertos, tramando continuamente contra a nossa vida e o nosso bem-estar. Olha aqui, ó. Vamos procurar depois. Ó. Anota aí, por favor, aí. The Table Talk of Martin Lutero. Tem ali, né? A mesa com Martin Lutero. Aqui tá a página 247. Depois vamos dar uma procurada ali. No entanto, a palavra crida e sobre qual se ora é suficiente para vencer Satanás. O diabo odeia a palavra de Deus mais do que qualquer outra coisa. Lutero escreveu. João Calvino refutou aqueles que tagarelam sobre diabos como nada mais que as más emoções, ressaltando textos que provam a existência de Satanás e dos demônios. Ele asseverou que o ensino das escrituras sobre Satanás e seus demônios deve nos despertar a precaver-nos contra os seus estratagemas. Cara, fenomenal. Ou seja, eu tenho que conhecer a Deus. Conhecendo a Deus, eu tenho que conhecer quem eu sou. Conhecendo quem eu sou, eu tenho que saber o que eu tenho que fazer. Então, eu sei quem é Deus, eu sei quem eu sou, e sabendo quem eu sou, eu sei o que eu tenho que fazer. Sabendo o que eu tenho que fazer, eu tenho que conhecer meu inimigo, cara. Eu preciso conhecer a pessoa do diabo na escritura. Eu preciso saber as limitações dele, as armas dele, Artimanhas, pontos fracos, as fortes. artimanhas e como dizia o puritano, os remédios contra os ataques do diabo. Seguindo, especialmente revestindo-nos da fé, oração e todas as outras peças da armadura de Deus que Paulo expõe em Efésios 6, do 10 ao 18. Os puritanos enfatizavam, de modo particular, como Satanás imita a obra do Espírito Santo. Pô, forte demais aqui. Refletindo sobre o grande despertamento na década de 1740, Jonathan Edwards escreveu: há muitos falsos espíritos excessivamente ocupados com os homens, que frequentemente se transformam em anjos de luz e fazem muitas surpreendentes obras, com grande sutileza e poder, imitando as operações do Espírito de Deus. Vamos parar aqui. Cara, eu tenho uma frase do Driscoll que ele usa que eu acho fenomenal. É God creates, Satan counterfeits. Sim. Assim, Deus cria, Satanás falsifica. Falsifica. E é exatamente isso, cara. Tipo, Deus faz e o diabo fica falsificando, né? Tem notado isso, assim, no teu ministério, no que tu tem visto, enfim. Com certeza, né, cara? Não só no ministério, mas algumas pessoas se perguntam, né? Mas tal fulano, que é, não sei se aqui é comum, bom, aqui deve ser mais comum que Lajeado também, né? Aqueles curandeiros que tem aquelas pessoas assim, porque que lá ele benze, ele faz não sei o quê. Tu vê como tem uma cópia, né, do ministério de Jesus, ou do dom do Espírito Santo da Do dom de cura, cura. né? Pra perverter e levar pessoas ao caminho do inferno, né, cara? Exatamente. É loucura isso, né? No ministério também, né? Então, Exato. homens que pregam, que ensinam e que pervertem multidões, né, cara? O Satanás tem todo o prazer, eu digo isso com muito temor, né? De fazer com que uma igreja cheia tenha um homem muito eloquente lá na frente, que fale muito bem, que tenha uma ótima postura, mas que ensine tudo errado. Isso é sutil, né? Muito sutil. Então, por trás de falsos pregadores, nós não temos apenas um erro teológico. Nós temos operações demoníacas. Tem. Então, para nós que ensinamos, a gente tem que ter muito cuidado. Cara. Muito cuidado. Isso é Muito sério. cuidado.
muita humildade, né? Exatamente. Na preparação, na avaliação, né, do sermão. Então, eu acho que tem que ter um peso, assim, né? Em definir o que é erro e o que é uma heresia, né? Às vezes, hoje em dia tá na moda, herege, você é herege. Tem coisa assim que, um erro de data, um erro de um versículo, é uma coisa, né? Mas agora tu dizer, por exemplo, uma coisa nesse ponto, assim, Deus escreveu e você tem uma borracha que você pode apagar e escrever, você decreta a sua história. Então, tem coisas assim, tem coisas ali que são motivacionais, mexem com mindset, ok. Mas a igreja é um local onde esse tipo de mensagem está sendo propagado. Perfeito. Por um alto preço, né? Eu acho que quem está nos ouvindo deve imaginar, né, mais ou menos de quem nós estamos pensando aí, né? Ou eu, pelo menos, né? Tô pensando na cabeça. Mas eu tenho certeza que Satanás tem prazer em munir essas pessoas de mídia, de foco. Pablo. Também, exatamente. Né? Munir essas pessoas de visibilidade. Né? Então eu fui uma vez num culto aí teve na cidade lá. Qual cidade? Lajeado. Né? Que igreja que é? Não. Não vai falar? Vou deixar assim. Fala só o último nome do pregador. César. Não, tem o primeiro nome, né? Esse cara tava lá, eu fui lá na igreja desse pessoal. E do início ao fim do sermão dele, ele não falou nada com nada. Só frases aleatórias, motivacionais, inspiracionais, e inventando coisas que ele ia falando. Então, coisas ridículas, né, cara? E o povo... E o povo quer isso, né? A grande maioria das pessoas, convenhamos, a pregação expositiva ela demora tempo pra você firmar na igreja. Por quê? Você cria uma cultura de escutar a Bíblia de forma sistemática, expositiva. É muito diferente. Tu vai numa igreja que o cara vai lá, fala um monte de profetada, e esse é o culto, 20 minutos de profetada. Diferente de ter uma hora e meia de sermão, precisa acostumar as pessoas com o tempo de sermão, com tonalidade, com as aplicações, enfim, com desfrutar daquela exposição. Muito diferente. E Satanás tem prazer que isso não aconteça, né, cara? Porque como diz o Joel Bick, né? Satanás odeia a escritura, né? Se ela é a nossa arma para vencê-lo de fato, como Jesus o vence também com a escritura, né? É óbvio que pregadores que não utilizam a escritura são pregadores utilizados por Satanás. Muito bom. Muito bom. Esse é a frase do Driscoll, né? Faz da troca de palavras. Não ele que inventou, mas é o estilo de frase que ele gosta de falar. É que eu digo assim, quando tu começa a ouvir muito um pregador ou ler muito ele, tu começa a meio que pensar que nem ele, né? Exato. Então tu vê que, por exemplo, um exemplo é o Spurgeon. Tu nota que o cara lê o Spurgeon quando ele usa umas frases assim, umas frases meio pauladas, assim, que encerra o assunto, assim. Então, é isso. Então, assim, eu diria, pra quem tá nos vendo aqui, o Bick fala sobre a questão da atuação do diabo na história. Então, eu queria que vocês pensassem, hoje, qual a atuação do diabo na história da sua igreja? Que você tem visto o diabo tentando destruir a sua igreja. Conversa no grupo que você tá aí, falem sobre isso, conversem sobre isso. Né? O que o diabo tá fazendo para tentar destruir a igreja que vocês estão fazendo parte. Bom, até semana que vem. Até semana que vem. Tá? Deus abençoe a todos. Valeu.